Olá meus amigos, bem-vindo à nossa videoaula de hoje. Nós iremos aí continuar a falar da orientação a objetos e por que nós estamos aí falando tanto aí da questão de orientação a objetos. Bom, meus amigos, para quem pretende seguir carreira na área, hoje o principal modelo, o principal paradigma de programação é a orientação a objetos. Tanto na nossa região quanto na região da capital do estado, lá em São Paulo, quanto nas demais regiões aí do Brasil, o principal paradigma utilizado hoje é a orientação a objeto, tanto utilizando a linguagem C#, como a linguagem Java, a linguagem Python e as demais linguagens. Esse exemplo que a gente vai fazer hoje, ele vai continuar utilizando a linguagem C#. Mais uma vez, não custa lembrar que o intuito da disciplina de técnicas de programação não é estudar a linguagem de programação. Então a gente não aprende aqui a linguagem em si. O intuito dessa disciplina é entender os paradigmas e as formas de programação. Por isso que nós utilizamos no decorrer do curso aí duas linguagens, C# e o Python. Então, o intuito principal não é aprender a linguagem em si. Aprender a linguagem de programação em si, vocês vão estar aprendendo na disciplina de programação e algoritmos. Então, lá é uma aplicação e aqui a gente estuda os conceitos da programação. Então, sem mais demoras, o documento já está postado lá na plataforma Teams, que é esse que a gente está vendo em tela aí. Então eu começo falando aqui da orientação a objeto, falo um pouco aí das propriedades, tem aí o objeto de estudo que a gente tem, que é o aluno. Então a ideia aí é usar a primeira questão do aluno como modelo. Então o ideal aí é você ler aí o documento, interpretar certinho tudo que ele está dizendo. Depois a gente usa como exemplo aí um carro, que também é um objeto, partindo do pressuposto do que nós já comentamos nas primeiras aulas, que é referente àquela abstração, a tentativa de abstração de modelos do mundo real para uma linguagem de programação. Então, daí a gente vem aí tendo a ideia principal da programação orientação a objeto, que é justamente pegar um objeto do mundo real e tentar fazer uma transposição desse objeto para um ambiente tecnológico, um ambiente virtual, que no nosso caso, é uma linguagem de programação. Então tem um exemplo aí do carro e tem um exemplo aí para a gente fazer um primeiro modelinho aí de orientação a objeto, utilizando aí os métodos getSet. Então a gente vai utilizar a aplicação console para fazer esse primeiro exemplo aí, para a gente conseguir entender o que são esses métodos aí getSet. Um que é para buscar informação, pegar informação de um atributo, e o outro que é para setar, para inserir informação nesse mesmo atributo. Um dos paradigmas, aliás, uma das regras da orientação a objeto a gente não pode acessar as propriedades de um objeto diretamente. Então a gente não pode, por exemplo, que nem a gente tem aqui, marcado em amarelo, a gente não pode definir int aluno igual 10. Pelas regras da orientação a objeto, isso não é permitido, porque fere um princípio de segurança do objeto. Então a ideia uma das formas de preencher esse objeto são através dos métodos getSet, e é isso que a gente vai entender nessa aula. Então vamos para os nossos laboratórios. Bom, então vamos iniciar o nosso laboratório relacionado com a programação orientada a objeto, do documento que nós colocamos para vocês lá na plataforma. Então a primeira ideia aqui é trabalhar com uma classe chamada aluno. Então nós vamos criar uma classe, criar ali os seus métodos e seus atributos, e depois iremos criar uma aplicação para fazer o uso dessa classe. Então nós iremos utilizar aqui uma aplicação do tipo console. Então vamos abrir aí um novo projeto, vamos escolher aqui o Visual C#, aqui C#, Windows App, cadê o console? Deixa eu procurar aqui, Windows Desktop.
console application, e eu vou dar um nome de orientação, aliás, vou chamar de aluno, a minha aplicação. Vou salvar, escolher um diretório para poder salvar aqui o nosso projeto, que ele vai carregar aqui no browser. Vou escolher aqui um diretório da nossa matéria, técnicas de programação. Vou criar uma pasta aqui chamada aluno. Vocês fiquem à vontade para criar no diretório de melhor aderência de vocês. Vou selecionar a pasta, projeto aluno, pasta aluno, nome da solução aluno, e vou pedir para criar. Então ele vai criar o projeto para a gente aqui. Bom, já criou aqui, então a gente tem aí o método principal do nosso programa, e por enquanto não é aqui que a gente vai mexer. Nós iremos aqui em cima do objeto aluno, da solução que a gente criou, botão direito em cima, pedir para adicionar um new item. Não, nós vamos aqui no class, ó, pedir para adicionar uma classe. Então aqui embaixo ele vai pedir um nome para a gente vai definir aqui que a nossa classe vai se chamar aluno. Vamos mandar adicionar. Perceba que ele criou um objeto separado aqui. Veja que ele criou aqui um objeto separado. Aqui nós temos o programa principal e aqui nós temos a nossa classe aluno. Então é aqui na classe aluno que a gente vai desenvolver, e depois a gente vai utilizar o que a gente criou dentro dessa classe dentro do nosso programa principal. Então vou selecionar aqui a classe aluno. Ele já vem aqui com toda a descrição assim, de nomenclatura já feita para a gente. E eu vou começar a criar os meus atributos ou propriedades. Os atributos e propriedades, só lembrando para vocês aí, funcionam como uma espécie de variável interna da classe, para a gente poder atribuir e receber valores delas. Então minha primeira propriedade vai ser do tipo inteiro e vai se chamar código do aluno. A segunda propriedade vai ser do tipo string, assim como está lá no documento, e vai se chamar nome aluno. Como eu estava dizendo anteriormente, uma das regras da orientação objeto é não permitir que a gente acesse os nossos atributos diretamente. Por exemplo, eu não posso, dentro da minha classe, fazer isso. Ó. Por exemplo, código aluno recebe 10. Eu não posso fazer esse tipo de operação. Veja, se eu faço esse tipo de operação, ele dá um erro para mim, mesmo passando o número inteiro, mesmo tudo certinho. O que ele está falando assim? Ó, falou assim, ó, que esse token aqui, ou seja, esse objeto é inválido dentro de uma classe. Ah lá, a gente não pode adicionar um valor diretamente para um atributo assim. Ótimo, então a gente tem um problema. Se nós quisermos, aliás, se os atributos funcionam como uma espécie de propriedade, como é que nós podemos passar valor para essas propriedades? A gente pode e deve passar valor para essas propriedades através de métodos. E o que são métodos? A gente já viu bastante isso, mas não custa lembrar. Métodos são pequenos trechos de programa que servem para alguma função. São pequenos, a gente pode chamar de subprogramas dentro de um programa que atende determinada demanda e executa determinada função. No caso aqui, os nossos métodos irão servir para quê? Para atribuir valor para essas variáveis, para nossas propriedades, e para pegar o valor que está dentro dessas variáveis. Correto? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente vai chamar o nosso método aqui, ó, de public, que é o método público, ou seja, todo mundo vai conseguir acessá-lo. Public void cadastra aluno, aliás, cadastra código aluno. E esse método vai ter um valor inteiro como parâmetro. Deixa eu passar código aqui, mas poderia ser qualquer outro nome. Então a gente tem o valor inteiro aqui como parâmetro. Bom, o que esse método vai ter aqui dentro? Eu vou usar a palavra reservada this.código aluno, já até apareceu aqui para a gente, recebe código. A gente já tratou nas aulas anteriores a respeito da questão da passagem de parâmetros. Então esse método funciona
com a passagem de um parâmetro do tipo inteiro. Então, o que esse parâmetro do tipo inteiro faz? Assim que eu executar o método, esse parâmetro do tipo inteiro aqui, que eu chamei esse parâmetro de código, ele passa o valor para a variável. Então, o valor que eu passar aqui como parâmetro, ele vai para a minha propriedade. Obrigatoriamente precisa ser código o nome? Não, eu posso chamar essa variável aqui, esse parâmetro de x. Então, o x que eu receber aqui, ele vai para a minha propriedade código aluno. Bom, e para que serve a palavra reservada this? Quando eu uso this aqui, eu estou querendo dizer que o código aluno que eu colocar à frente do this equivale à propriedade da minha classe que eu tenho aqui. Então, este código aluno que está aqui é este código aluno aqui, ó. Então, é dentro desta classe a minha propriedade código aluno. De novo, dentro da minha classe, ou seja, dentro da minha classe, esse this quer dizer dentro da minha classe a propriedade código aluno, que, por consequência, é a propriedade código aluno dentro da classe aluno. Então, eu estou só dizendo que este cara vai receber esse cara que está aqui. Então, a gente tem o primeiro método aí já feito, que é para inserir valores para o código do aluno. Bom, então como é que eu faço agora se eu quiser pegar o valor do código do aluno? Ou seja, se eu quiser saber qual é o valor que eu tenho dentro da minha propriedade código aluno. Uma vez que a gente não pode acessar esses atributos diretamente, então a gente precisa criar um outro método, mas com a função de ler o conteúdo da variável cadastra, aliás, a variável código aluno. Então vamos usar como exemplo aqui o mesmo método semelhante. Vai ser o método público que nós vamos construir. Agora que vem a diferença. Veja que em cima é void, embaixo é int. Eu vou dar um nome para o meu método. Mostra código aluno. Não vai receber nenhum parâmetro, porque eu não vou passar nada. Ele vai só devolver o método para mim. Abre e fecha a chave. Opa. Deixa eu subir aqui. Abre e fecha a chave. E dá um return, ou seja, retorna para mim o atributo código aluno. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Então a gente já entendeu que esse método aqui, ó, vou até colocar um comentário aqui, é um método que insere valor no atributo código, eu passei acento, né? Código aluno. E aqui é um método, método que recupera a informação do código do atributo código aluno. Ei, mas tá difícil, hein? Do atributo, tá difícil, tô digitando de lado aqui. Atributo código aluno. Então, se um insere e outro mostra o que tem dentro, qual que é a diferença dos dois? Repare que aqui, ó, eu usei a palavra reservada void. Esse void aí, ele quer dizer vazio. Significa o quê? Significa que este método aqui, ele não retorna nenhum tipo de informação. Ele só recebe o valor e esse valor é utilizado para fazer alguma coisa lá dentro. Então, esse método aqui, ele não retorna valor. Já o método que recupera a informação é um método do tipo inteiro. Ele não tem vírgula, ele não tem a palavra void. Significa que ele é todo método que retorna uma informação, ele tem que ter um tipo. E qual é o tipo que eu defino para retornar? O tipo do atributo que eu tenho, que eu acabei de utilizar. Por exemplo, o código aluno, ele é do tipo inteiro. Então, se esse cara retorna o código do aluno, então ele retorna um número, certo? Correto? Se ele retorna um número, ele tem que ser do tipo inteiro. Se
A gente vai fazer o exemplo aqui abaixo, que é a mesma relação, a gente vai construir os mesmos métodos para o atributo nome do aluno, que vai ser um atributo do tipo string. Então, logo, o método de retorno tem que ser um método do tipo string. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um método que atribui informação e um que recupera informação para uma propriedade. A gente tem que desenvolver o método para outra propriedade que a gente tem aqui. Bom, se a gente tivesse 15 propriedades, a gente deveria desenvolver os métodos de acesso a essas propriedades. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer também um método que passa valor, que insere valor na propriedade nome aluno. Então, vamos lá. Dando um espaço aqui, ó. Public void. Void por quê? Porque ele é vazio. E se ele é vazio, ele não tem retorno. Então, vou cadastra nome aluno. E detalhe, se o nosso atributo nome do aluno ele é do tipo inteiro, aliás, ele é do tipo string, então o meu parâmetro que eu for passar aqui tem que ser de que tipo? Do tipo string também. Então, string, posso chamar de n? Está diferente do material, mas não tem problema. Eu vou chamar de n aqui, o meu parâmetro. Logo, se eu estou passando um parâmetro, tem que fazer alguma coisa com esse parâmetro lá dentro. Então, a mesma coisa, eu vou falar o desse, ou seja, o atributo nome aluno desta classe recebe o n que está com o meu valor, correto? N ponto e vírgula. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que agora o método para recuperar o que tem lá dentro. Então, public string. Por que string? Porque o valor que é recuperado da propriedade nome aluno é uma string. Então, public string, podemos chamar de mostra nome aluno. E logo, esse método aqui vai ter um return, ou seja, retorna para mim o que tem na variável nome aluno. Beleza? E ponto e vírgula. Faltou aqui só o abre e fecha parênteses aqui, porque a gente não vai passar parâmetro. Então aqui, a partir desse período aqui, desse momento, eu tenho aí minha classe pronta para o que eu vou fazer. O que eu vou fazer lá é passar um parâmetro e recuperar um parâmetro. Então já tem a classe pronta. Só lembrando que como a classe é um molde, ela é uma forma para a gente desenvolver algum tipo de aplicação, ela sozinha ela não tem funcionalidade. Então a gente tem que criar um objeto da classe para poder utilizar. E onde a gente cria esse objeto? A gente cria no nosso programa principal. Então vamos voltar aqui para o program.cs, que é o programa principal. Vamos chamar nossa classe aluno. Então a gente precisa dar um comando para forçar, para criar um objeto do tipo da classe que a gente acabou de criar. Então como a gente faz isso? A gente faz aqui, chama o nome da classe, que é o nome da classe aluno, que é a classe que está aqui, e vou chamar um objeto x. Então esse objeto x ele é do tipo aluno. E eu preciso fazer o quê? Falar, olha, cria para mim uma instância, ou seja, cria uma cópia da classe aluno. E não vou passar nenhum parâmetro, porque a gente pode ver mais à frente relacionado a um método construtor. Então, o que eu estou dizendo aqui? Olha, cria um aluno para mim. Aliás, cria um tipo, um objeto para mim, chamado x, ele é do tipo aluno. Ou seja, como nós temos o tipo string, int, double, esse objeto da classe é do tipo aluno, e ele vai ser uma cópia dessa classe. Então, a partir do momento que eu tenho uma cópia da minha classe, eu posso usar todos os atributos e os métodos que eu tenho dentro dessa classe. E vamos voltar no aluno. Quais são os atributos e os métodos que eu tenho dentro dessa classe? Eu tenho aqui 2 atributos e 4 métodos. 2 métodos para cada atributo. Um para inserir e outro para recuperar a informação. Então vamos voltar no programa principal. Se o meu objeto x ele é da classe aluno, então logo eu posso falar que o x ponto, olha só. Então eu já tenho aqui o método de cadastro de aluno, o método de nome
cadastrar o código e o nome, e os dois métodos aqui de recuperar a informação. Então, primeiramente eu prefiro gravar esse aluno, inserir um número lá. Então, qual que é o método que a gente tem que cadastra o aluno? Bom, já está aqui, né? Cadastra aluno. E olha só, se eu deixar parado o cursor aqui, ó, olha o que ele vai falar. Olha, tá falando que o método do aluno é do tipo void e ele recebe um parâmetro ali, ó, do tipo inteiro. Tá vendo ali, ó, int x no final? Tá falando que ele recebe um parâmetro do tipo inteiro. Então eu posso utilizar aqui o cadastro aluno. Então, se eu quiser usar esse método, tem que passar um parâmetro do tipo inteiro. Eu vou passar 1. Vou passar 1. Então, eu tenho código, agora eu preciso passar o nome do aluno. Então, qual que é o método? O cadastro nome aluno. Se eu deixar aqui parado aqui em cima, o que ele vai falar? Olha, é o método void, ou seja, é um método vazio, que não tem retorno, e ele espera um parâmetro do tipo string. Olha ali no final, ó, string n, então ele espera um parâmetro do tipo string. Então, eu posso usar esse método e eu tenho que passar um string. Já que ele espera uma string, vou passar uma string. Então, vou passar aqui Marco Aurélio da Silva, que sou eu. Pronto, usei os meus métodos aí. Agora, eu passei a informação, agora eu preciso ver o que tem lá dentro, correto? E como é que eu consigo mostrar? Aliás, assim já dá para funcionar. Eu vou colocar aqui, antes de testar para ler, eu vou chamar o console.readkey só para a nossa tela não sumir no final da execução. Então, console.readkey está aqui e eu vou executar. Vou executar o nosso programa. Não apareceu nada. Bom, não é para aparecer nenhuma informação, porque vamos olhar nosso programa aqui, ó. A gente só cadastrou, a gente não pediu para mostrar nada. Então, a gente precisa mostrar os valores que a gente inseriu. E olhando aqui na nossa classe, os métodos que a gente tem para mostrar são mostra nome aluno e mostra código aluno. Como é que a gente implementa esses métodos aqui? Bom, eu já tenho o objeto, que é aí o objeto X, que é da classe aluno, certo? E os métodos de mostrar também pertencem a essa classe aluno. Se eu tenho X, então quer dizer que eu posso usar o mostra aluno através do X. Quer ver, ó? Vou dar um ponto aqui, ó. X ponto vai mostrar aqui, ó. Tem os dois métodos. Só que, como a gente está usando a aplicação do tipo console, eu preciso dar um comando da aplicação console para poder mostrar os valores dos atributos lá na nossa aplicação. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente já viu isso. Então, a gente chama o console aqui, ponto, writeLine, writeLine, e a gente agora pode usar o método que a gente criou lá na nossa classe. Então, eu vou usar aqui o x ponto mostra código aluno. E vou fechar aqui o parênteses, porque ele não espera nenhum parâmetro, que é o nome do nosso método inteiro lá. Porque aqui eu estou chamando o método aqui com esses dois parênteses no final aqui. Se a gente olhar lá no nosso método, olha o que ele tem aqui, ó. Então eu tenho que chamar ele inteiro. Tem o mostra código aluno e vou chamar também a mesma coisa pro nome do aluno. Então x, que é o objeto que a gente tem, mostra nome do aluno. Deixa eu colocar aqui, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula aqui. Então a gente já pode testar para ver se está funcionando o nosso programa. Então nós vamos executar aqui e ver o resultado. Olha lá, mostrou os valores que eu tinha inserido. Então o exemplo aparentemente é simples, mas é para a gente entender a funcionalidade dos métodos aí do tipo get, set. Bom, mas da onde que eu tirei esses nomes, get e set? Essa é uma referência bastante utilizada aí na comunidade técnica para referenciar métodos de acesso a atributos. Então, do inglês get, que é pegar, e do inglês set, que é colocar, setar, inserir, a gente tem esses métodos. Então, não necessariamente esses métodos recebem o nome de getSet, mas eles são do tipo getSet. Por quê?
Porque a gente tem o método set, que é o que passa valor para o atributo, e tem o método do tipo get, que é o que recupera, que pega o valor do atributo. Então, por isso que a gente usa aí o tipo get set para verificar, para conseguir pegar a informação dentro do atributo. Bom, pessoal, então essa aula de hoje é mais curta, que eu sei que vocês têm bastante atividade para fazer. Então a ideia aí é dar um overview aí relacionado à orientação objeto e métodos getSet, que vão ser sempre, podem confiar em mim e me cobrar depois, ele sempre vai ser utilizado e também no decorrer do curso. Então espero que vocês aí façam um exercício, que é reproduzir esses exemplos aí e nos enviar. E também realizem o exercício da aula anterior, que é o questionário, que é para poder dar nota para vocês aí no curso aí, pessoal. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Vejo vocês na próxima. Até mais.